O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da sessão de número 184 do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. Vai ver ainda uma entrevista com a juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ, Mariela Ferraz de Arruda Nogueira. Com ela, nós vamos conversar sobre o programa Espaço Livre, que liberou os aeroportos brasileiros de aviões sem condições de voar e que estão envolvidos em disputas judiciais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na sessão de número 184, o CNJ fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A conselheira Ana Maria Amarante, coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência contra a Mulher do CNJ, falou sobre a data e sobre os direitos das mulheres. Apesar dos avanços notórios, é verdade que ainda temos que buscar vencer preconceitos e buscar condições de igualdade mais plena em todas as áreas. A atual composição desse Conselho Nacional de Justiça é prova deste avanço, pois hoje temos, além de mim, mais 4 mulheres nesta corte. A conselheira ainda comentou os trabalhos do Conselho Nacional de Justiça, que tem feito fóruns anuais para tratar da Lei Maria da Penha. Foi em meio às discussões e debates de uma dessas jornadas, especificamente na terceira, que foi criado o FONAVID, o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que se reúne anualmente, inclusive com a participação de equipes técnicas e outros estudiosos da área. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, também fez uma rápida homenagem às mulheres. Embora com um certo atraso, devido ao fato de que o dia decidiu num fim de semana, eu estendo, em nome do Conselho Nacional de Justiça, as minhas homenagens não somente às conselheiras que integram esse colegiado, mas a todas as mulheres do Poder Judiciário brasileiro. Na sequência, o plenário começou a fazer os julgamentos. O primeiro deles foi o pedido de providências feito pela Corregedoria do Estado do Pará, que pediu revisão disciplinar do processo contra o juiz Maírton Marques Carneiro. O magistrado é suspeito de cometer irregularidades no pagamento de honorários de advogados e no andamento de processos, mas não houve abertura de ação disciplinar no Pará. A defesa do magistrado negou as falhas. O que aconteceu? Diante de uma decisão jurisdicional, e antecipo, decisão que não causou e nem poderia, em tese, causar qualquer prejuízo, porque foi um ato de mero expediente, sem nenhum conteúdo decisório essencial, desagradou o advogado, que imediatamente apresentou uma reclamação correcional, apresentou um agravo de instrumento e, abusando do seu direito, se dirigiu também ao CNJ para fazer do CNJ uma instância revisora recursal das decisões. Já o Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, encontrou indícios de irregularidades e votou pela revisão disciplinar. Exige dos atos a presença de elementos indiciários mínimos que justificam a imputação da prática de conduta infracional por parte do requerido, constante na suposta violação aos artigos 4º, dever de independência, 8º e 9º, dever de imparcialidade, 24 e 25, dever de prudência que todo magistrado tem que ter, e do Código de Ética da Magistratura. O conselheiro Fabiano Silveira apresentou questionamentos. Para ele, houve um conflito de competências e pediu um tempo maior para analisar o caso. De uma trajetória, digamos, irregular, o magistrado, bem ou mal, contava com o fato de que outros 2 magistrados procederam daquela mesma forma equivocada, me parece equivocada, mas de alguma forma, digamos, não foi a decisão teratológica que a minha percepção inicial remontava. Depois, o CNJ analisou uma reclamação disciplinar. O advogado Ariovaldo da Cruz acusa o juiz José Admilson Gomes Pereira, que atuava em Novo Progresso no Pará, de lentidão em alguns processos e de agilidade em outros para beneficiar amigos. Além disso, as denúncias apontam que o magistrado
teria perseguido advogados e recebido propina. A defesa nega as irregularidades. Esse advogado se sentiu prejudicado porque ele era privilegiado. Anteriormente, por magistrados que passaram por lá, ele se sentiu, ele era um dos privilegiados. O Corregedor Nacional de Justiça foi a favor da revisão disciplinar. Francisco Falcão apontou fortes indícios de tráfico de influência e cobrança de propina. É esse conluio de advogados com juízes que está ficando uma coisa muito comum e lamentável país afora. Logo depois, a conselheira Gisela Gondim pediu vista, um tempo maior para julgar o processo. Duas situações. Primeiro, que de todas as acusações formuladas, o magistrado foi absolvido por unanimidade, à exceção de uma, que é na questão de morosidade de processo, em que ele foi, por maioria, com apenas um voto divergente pela aplicação de uma pena de censura. Mas também um parecer do Ministério Público muito detalhado, analisando prova a prova, apontando várias contradições em depoimentos em diversas provas dos autos. Também foi julgado o pedido de providências da Ordem dos Advogados do Brasil sobre espaços permanentes nos tribunais para uso dos profissionais. Neste caso, a OAB teria que contribuir proporcionalmente com as despesas. A relatora conselheira Maria Cristina Peduzzi apontou que apenas gastos diretos devem ser cobrados. Para limitar a cobrança à OAB, e apenas a ela, as despesas com telefone, instalação e conservação de imóveis e limpeza dos espaços cedidos. O conselheiro Saulo Casale Bahia divergiu. O Tribunal de Contas da União determina o ressarcimento das despesas com telefone, instalação e conservação de imóveis e utensílios e limpeza dos espaços cedidos. Mas o Tribunal de Contas não previu que a OAB só deva ressarcir isso. Disse que deve ressarcir os custos diretos, a exemplo destes custos. O processo criou divergência entre os conselheiros. O presidente, ministro Joaquim Barbosa, argumentou: quem não presta contas não deve receber nenhum tipo de vantagem pública. E ocupar prédio, usar energia, usar todas as chamadas utilidades e não pagar por isso, é valer-se, não é, do erário público. A conselheira Débora Ciossi também fez um relato. Eu trabalhei no Judiciário Paulista há 22 anos, eu nunca vi um atendimento ao público na sala da OAB. Eu nunca vi. O conselheiro Francisco Falcão lembrou da determinação do Tribunal de Contas da União. Só deve ressarcir o tribunal das despesas com telefone, instalação e conservação de imóveis e utensílios e limpeza dos espaços cedidos. Tribunal de Contas 023, acordo 1154/2011. Por maioria dos votos, o entendimento da relatora foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Na próxima semana, você vai continuar acompanhando as decisões do CNJ durante a sessão de número 184. E veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O mutirão carcerário que o Conselho Nacional de Justiça realiza no maior complexo prisional de Minas Gerais reconheceu o direito de 400 presos à liberdade. Uma equipe de juízes nomeados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi responsável por analisar processos de presos provisórios, que não foram julgados e condenados. Ao todo, foram analisados mais de 6.000 processos. Foram concedidos 1.130 benefícios aos presos. Em decisão liminar, a conselheira Gisela Gondim determinou a suspensão imediata de portaria editada pelo magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Timon, no Maranhão, que impede a presença de advogados em sessões de conciliação. O ato determinava que, durante a sessão de conciliação, apenas as partes envolvidas no processo podem permanecer na sala. Agora, a decisão foi suspensa e será encaminhada à análise para o plenário do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça vai promover ainda neste primeiro semestre o 4º Simpósio Internacional para Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento vai ser realizado no Rio de Janeiro. Os temas dos painéis começaram a ser definidos. De acordo com o coordenador do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no CNJ,
conselheiro Guilherme Calmon, devem ser abordadas: a forma integrada na coleta de dados sobre tráfico de pessoas, as novas modalidades de tráfico e a cooptação de mulheres para transporte de drogas. Outros assuntos que envolvem o tema também devem ser discutidos. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Dia do Consumidor. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor possui as normas que regulam o mercado e protegem o consumidor. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Dia do Consumidor. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter, é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. Entre os dias 17 e 21 de março vai ser realizado em todo o país a Semana Nacional do Tribunal do Júri para julgamentos de crimes dolosos quando não há intenção. No dia 20 de março vai ser promovido o Encontro Brasileiro pela Solução Pacífica de Conflitos Empresariais. O evento será em São Paulo e faz parte de uma parceria entre o CNJ, Sebrae e o CRJ. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Na volta, eu converso com a juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ, Mariela Ferraz. Ela vai falar sobre o programa Espaço Livre. Até já! E o CNJ em Ação está de volta e agora com o quadro Bastidores. No programa de hoje, eu recebo a juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ, Mariela Ferraz de Arruda Nogueira. Nós vamos falar sobre o programa Espaço Livre, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que retirou dos aeroportos brasileiros aviões sem condições de voar e que, no caso, eram alvo de disputa judicial. Bom, para explicar melhor isso, a doutora Mariela está aqui. O que é, então, esse Espaço Livre? Falei aqui um pouquinho, mas é claro que tem todo um projeto em cima disso que começou, se não me engano, em 2010. 2010. Isso. Em 2010 foi feito um levantamento, descobriu-se que havia inúmeras aeronaves em aeroportos brasileiros, em 11 aeroportos no total, e que essas aeronaves elas estavam abandonadas. Por quê? Porque elas eram vinculadas a processos judiciais, normalmente falência, como é o caso da VASP, Transbrasil, e com a dificuldade do processo não se conseguia vencer uma etapa de remoção dessas aeronaves e mesmo de venda. E aí causa alguns problemas, né? A própria ocupação, né, nesses espaços dos aeroportos, talvez o próprio valor para ressarcir aquela lista de credores que normalmente tem em função de falências. O prejuízo era geral, né? Para os aeroportos, de um modo geral, você vê a dificuldade de expansão quando você tem uma grande área sendo ocupada por sucata. Né? Então, isso não tem lógica num momento, principalmente, né, que a gente está vendo, todos os aeroportos estão em reforma, né, você ter aeronaves de grande porte que estão lá impedindo essa expansão. Para o lado dos processos, os credores também uma dificuldade enorme de receber, porque a gente teve aeronaves que chegaram aos aeroportos, pousaram regularmente, ou seja, eram navegáveis, voavam, e com o tempo acabaram se desgastando e se tornando sucata. Então, quer dizer, essa morosidade trazia prejuízo de todos os lados. É verdade. Então, essa foi a preocupação do CNJ pela Corregedoria. Trazer uma mesa de negociação, todos os agentes que pudessem estar ligados a esse processo, né? Infraero, ANAC, os próprios juízes dos processos, pelos tribunais, e colocar todo mundo numa mesa de negociação para tentar achar mecanismos de facilitação desse processo de venda e remoção. E aí, bom,
houve um levantamento de quantas aeronaves, por exemplo? O primeiro levantamento que foi feito, em 2012, começaram efetivamente as remoções, né? Em 2012 foram levantadas 58 aeronaves. Né? Isso não, antes 60 aeronaves. Isso antes dessa reunião, desse encontro? Não. Não, já depois. O levantamento, na verdade, já foi fruto da negociação. Ah, tá. Né? Porque justamente para você conseguir fazer a venda dessa aeronave, você precisa, por exemplo, do laudo da ANAC, dizendo qual é a circunstância dela, se ela é navegável, se ela não é navegável, qual é o destino que pode ser dado àquele aparelho. Uhum. Então, tudo isso foi necessário. Aproveitamento de peças ou não pode. Exatamente, existem limitações, né, de venda de peças separadas. Então, tudo isso foi feito com a atuação conjunta de todas essas instituições. Então, nesse primeiro levantamento havia 60 aeronaves. Nesse ano de 2012 foram removidas 19, efetivamente removidas, basicamente em Congonhas, que era um dos aeroportos que tinha uma grande dificuldade, que é um aeroporto que é uma área dentro da cidade, né? E pequeno, né? E pequeno, então realmente a área que era ocupada por essas aeronaves era absurdo. O Salgado Filho em Porto Alegre e Galeão. Então, essa foi a primeira ação. Aí, em 2013, nós fizemos um novo levantamento, porque a isso se agregaram mais algumas aeronaves não vinculadas à falência, mas a outros processos judiciais. Então, aí a gente voltou para o número de 58 e dessas a gente já conseguiu remover 27 até agora. Ou remover ou em fase de remoção, né? Porque, na verdade, é um longo caminho. É verdade. O primeiro passo é fazer a venda judicial dessas aeronaves. Então, para isso, normalmente são leilões. Os juízes têm usado o leilão eletrônico, que é uma ferramenta bastante interessante, porque permite não só uma divulgação, como uma participação de pessoas do Brasil todo. E com essa intervenção do CNJ, a gente também conseguiu dar uma maior informação disso. Então, não ficou mais só dentro do processo ou do âmbito dos fóruns. Né? Com a ajuda da mídia e tudo mais, a gente conseguiu divulgar esses leilões de uma maneira que mais pessoas tivessem conhecimento dele. E isso auxiliou que os valores dessas arrematações fossem bem superiores aos que a gente viu no começo dos processos. Porque quando eu falei agora há pouco num aproveitamento de peças, claro, isso é óbvio, né? E a senhora citou o fato digamos que uma avaliação, se é possível que com alguma manutenção essa aeronave ela possa retornar e voar, cumprir com o papel. Mas há também outras situações que algumas pessoas arrematam essas aeronaves, né? Isso, a gente tem visto ao longo desse processo. Uma curiosidade. São situações bem interessantes. Tem casos que realmente é vendido como sucata, então a gente parece ter uma tesourinha cortando lá a aeronave em pedaços e sai pedaços de sucata. Então, isso é uma situação que é a menos benéfica para os credores, porque daí o valor é mais baixo. E tem a outra situação que as pessoas arrematam a aeronave como um todo e a ideia é usar a carcaça. Então, a gente tem visto transformar em restaurantes, já ouvi falar de pessoas que adquiriram para transformar em anexo, colocar em fazenda e transformar num anexo de acomodação de hóspedes. Enfim, tem muitas situações interessantes. É muito curioso. Agora, vamos falar da mesa de negociações. Eu entendo, pelo menos aqui no primeiro momento, vejo que essa é uma proposta do CNJ, digamos que bom para todo mundo, né? Como é que foram essas reuniões? Então, por exemplo, a gente tinha, num primeiro momento, era só a Infraero que era responsável por todos os aeroportos. Aí, na evolução disso, a gente foi tendo as concessionárias dos casos de privatização, Inframérica, Guarulhos, Viracopos, e agora mais recente no Rio, embora ainda esteja sob a administração da Infraero. Então, quer dizer, a logística é um pouco complicada. Você precisa realmente que haja um envolvimento dessas autoridades para tentar facilitar até a questão do acesso. Por exemplo, são áreas de segurança. Então, não é qualquer pessoa que consegue chegar onde está a aeronave, até mesmo para avaliar, para verificar se tem interesse numa aquisição. Então, existe toda uma necessidade de você estar interagindo esses órgãos e criar uma rede de comunicação para que, quando surge algum fato, você possa resolver rapidamente, sem burocracia. Né? E o tempo todo o CNJ tem mantido contato com os tribunais, com os processos, com os juízes que cuidam desses processos, né? Dando respaldo também nas decisões, né? Que tem que ser decisões céleres, tem que ser decisões com esse foco de
atender os vários lados que estão em jogo, né? Envolvidos nisso, então, né? isso tem sido muito... Nós fizemos inúmeras reuniões e cada reunião a gente vai trabalhando em alguma área específica. E ainda temos mais aeronaves para passar por esse processo. Temos. A gente, por exemplo, aqui em Brasília, eram 6 aeronaves, 3 da Transbrasil de grande porte, aeronaves bem grandes, e 3 da VASP. Eu acredito que agora até meio de março não vai ter mais nenhuma aeronave nesse aeroporto. Que bom. Agora, essa proposta, esse projeto, segue ou não, por exemplo, na possibilidade de, vamos colocar aqui, novas aeronaves deixadas lá nos aeroportos? Olha, a tendência é ir se encerrando, porque o que a gente percebe? Mudou o sistema com a lei de recuperação judicial. Antes, essas aeronaves eram normalmente das próprias empresas. Então, quando havia uma falência ou quando havia alguma dificuldade econômica, né, elas ficavam vinculadas ao processo e, com isso, não se podia dar um destino. Elas são arrecadadas e ficam vinculadas. Hoje, o que a gente percebe? A maioria, não diria todas, mas a grande maioria das aeronaves são objeto de leasing, de arrendamento mercantil. Tá. E esse tipo de contrato, ele é excepcionado na lei de recuperação, de uma forma que quem arrendou pode recuperar esse bem independente da questão da recuperação e eventual falência. Né? Ele não precisa se sujeitar a essa habilitação como credor dentro de uma falência. Então, isso tudo agiliza. E com isso a gente imagina que não vá, a tendência é não se repetir esse quadro de ter aeronaves estacionadas por conta de processos judiciais. Doutora Mariela, tem assim agora um cronograma ainda a ser seguido nesse projeto? Né? Nós temos 11 aeroportos que ainda estão envolvidos com aeronaves. Então, recentemente esvaziamos o de Salvador, o Confins em Minas Gerais, Belo Horizonte. Estamos com essa meta de, no próximo, até o final de final de março, esvaziar o Juscelino Kubitschek aqui em Brasília. Então, a nossa ideia é conseguir o máximo possível até a Copa do Mundo, de fato, né? Ou antes, porque esses aeroportos estão em reforma, especialmente aqueles que são cidade-sede da Copa do Mundo, mas até o final do ano zerar esse espólio, né? De maneira que a gente realmente possa ter as áreas livres desses aeroportos. Temos aí as prioridades, mas... estão sendo escolhidos né, a prioridade é em cima dos aeroportos de maior movimento, pensando nesse foco de maior movimentação até por conta da Copa do Mundo. Por isso, por exemplo, essa preocupação com Brasília, Guarulhos é um que tem saído também aeronaves, foram retiradas, há 2 semanas foram retiradas mais 2. Então, existe uma preocupação desses grandes aeroportos para que a gente possa fazer essa remoção e permitir que a área fique livre, inclusive para as expansões. Quem quiser saber quando e onde terão esses leilões, como faz? Tem algum site em especial? O site do CNJ, né? www.cnj.jus.br. Nós sempre informamos quando tem os leilões. Isso está informado, você consegue ter essa informação lá para acessar depois eletronicamente o leiloeiro que faz os leilões eletrônicos. Eu faço essa pergunta porque, justamente pelaquela curiosidade que nós falamos, de pessoas comprarem para fazer talvez um complemento, uma decoração às vezes, né? Ou até mesmo uma residência, como eu já vi em algumas reportagens, está aí para essas pessoas que não têm esse vínculo já no dia a dia, trabalham nessa área da aeronáutica, que possa, por exemplo, participar então desse leilão, caso tenha endereço. Então está aí, para você ficar sabendo quando, né? A dica é o próprio site do CNJ, www.cnj.jus.br. Muito obrigado pela presença, espero revê-la aqui mais vezes no CNJ em Ação. E nós vamos agora conferir mais uma reportagem de destaque do Conselho Nacional de Justiça. No fim do mês de março, o grupo responsável por acompanhar a efetiva implantação do Sistema de Informações de Registro Civil irá se reunir. A ideia do sistema é aumentar a segurança de registros civis. No dia 27 de março, haverá um encontro sobre a ação número 10, que trata de criar e publicar consulta integrada aos cadastros com dados relacionados a condenações
ou punições que gerem restrição para participar de licitações ou contratações junto à administração pública. O CNJ também participa no dia 25 de março de uma reunião a respeito da ação número 13, que tem por finalidade sugerir mecanismos que garantam a efetividade das decisões judiciais que determinam a perda de bens. As datas das próximas reuniões do grupo para acompanhar as 14 ações definidas para este ano foram estabelecidas durante o encontro. E o CNJ em Ação de hoje termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!